A floresta respirava em silêncio profundo. Luz suave escorria entre as árvores altas. Folhas se moviam com um som leve. Você já desejou mudar por dentro. Não apenas ajustar hábitos, mas ver o coração realmente transformado. Ali, em meio àquele verde denso, caminhava um homem cansado. Chamava-se Elias. Passos lentos, olhar perdido entre troncos e raízes. Ele havia vindo sozinho para aquela floresta. Não por aventura, nem por curiosidade, mas porque a alma pesava mais que a mochila em suas costas. Elias sentia o peito apertado ao respirar. Não era só cansaço do corpo, era o peso de tantas decisões erradas. Enquanto caminhava, lembrava das últimas semanas, as discussões em casa, os silêncios longos à mesa, as orações apressadas, quase sem fé. Em certo momento parou perto de uma árvore enorme. Encostou as costas no tronco frio, sentiu a textura áspera na pele e fechou os olhos por alguns instantes. Pensou no que havia se tornado, um homem que conhecia versículos, mas que havia esquecido de deixar a palavra entrar fundo. Muito fundo. O som distante de um pássaro que cantava o trouxe de volta. Abriu os olhos devagar. Respirou mais fundo, sussurrou quase sem som. Eu não quero continuar o mesmo. Quero ser outro por dentro. Mas não sei como. As lembranças vieram como ondas silenciosas. A infância simples. As primeiras histórias sobre fé contadas à meia luz. A voz da mãe falando de esperança. Lembrou-se de quando ouviu ainda jovem, que o Eterno podia fazer tudo novo. Naquele tempo, ele acreditou com firmeza. Hoje, a fé parecia distante. Continuou caminhando por entre as árvores. Cada passo levantava um cheiro leve de terra úmida. O vento roçava o rosto com um frio suave. Elias começou a falar em voz baixa, como se estivesse conversando com um amigo invisível. Contou suas dúvidas, suas culpas escondidas, os medos que nunca admitira para ninguém. Disse que estava cansado de tentar mudar sozinho, de prometer e não cumprir, de cair sempre nos mesmos erros. Em meio a essa confissão lenta, um versículo veio à memória. Quase como um sussurro antigo atravessando os anos, lembrou-se de quando leu, de que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As palavras ecoaram dentro dele, não como um discurso, mas como um lembrete eterno. Ele sabia de onde vinha esse texto. Sabia que falava de renovação verdadeira. Não confirmada nas Escrituras, está qualquer detalhe de sua história pessoal. Mas o sentido daquele versículo era claro para a alma. Elias parou outra vez, olhou para o alto, viu a luz atravessando as folhas como pequenas faixas brilhando. Pensou em tudo o que precisava ser deixado para trás. Orgulho, ressentimento, palavras duras ditas no calor de momentos escuros. Por um instante, a dúvida o cercou de novo. Será que ainda dava tempo? Será que alguém como ele podia recomeçar? O coração apertou, mas, logo em seguida, algo suave aconteceu. Os sons da floresta pareciam ficar mais claros. O farfalhar das folhas. O leve bater de asas ao longe. Elias sentou-se sobre uma pedra coberta de musgo. Sentiu a superfície fria. A umidade atravessando o tecido da calça. Fez silêncio dentro de si. Ali, sem testemunhas humanas, começou uma conversa mais profunda. Não pediu coisas grandes, nem milagres visíveis. Pediu transformação. Aquela que ninguém consegue produzir com esforço próprio. Enquanto falava baixinho, um brilho diferente chamou sua atenção. Entre raízes entrelaçadas, perto de um tronco caído, algo refletia a luz. Levantou-se devagar. Aproximou-se, curioso e cauteloso. No chão, encontrou uma pequena cruz de madeira. Simples, sem enfeites. Um cordão gasto preso em sua parte superior. Não há registro nas escrituras sobre esse objeto específico. É uma imagem construída para esta história.
mas o símbolo da cruz é confirmado e profundo. Elias pegou a cruz nas mãos. Sentiu o toque áspero da madeira. Mesmo pequena, parecia carregar um peso de lembrança. Naquele momento não ouviu voz audível, nem viu nada extraordinário aos olhos, mas, por dentro, algo começou a se mover. A cruz lembrava o sacrifício, a entrega perfeita, a possibilidade de recomeço oferecida a quem crê. Com a cruz entre os dedos, ele entendeu em silêncio: transformação verdadeira não começa quando tudo ao redor muda. Começa quando o coração se rende, quando se aceita ser trabalhado por Deus. As lembranças de fracassos ainda estavam ali, mas, agora, vinham acompanhadas de uma certeza tranquila. Ele não estava sozinho naquele processo. Sentiu uma paz discreta pousar sobre o peito, como se o ar entrasse com mais facilidade, como se cada respiração fosse uma pequena oração. Elias guardou a cruz no bolso da camisa, não como um amuleto, mas como um lembrete visível do que havia entendido por dentro. Continuou caminhando pela floresta. Agora, os mesmos caminhos pareciam diferentes. As árvores permaneciam as mesmas. A luz continuava filtrando entre as folhas, mas o olhar dele começava a mudar. Percebeu que a transformação não seria instantânea, seria um processo diário, passo a passo. Um dia de cada vez. Entendeu também que o divino se revela em detalhes simples, no som suave do vento entre as copas, no descanso que surge após uma oração honesta, no versículo que reaparece na memória na hora certa. Não confirmado nas escrituras está qualquer encontro exato desta cena, mas a verdade espiritual que ela aponta permanece firme. O Eterno se aproxima de corações quebrantados e faz nova a vida de quem se entrega. Ao chegar a uma clareira, Elias parou. À sua frente, a floresta se abria em direção a um horizonte distante. O céu, entre tons suaves, parecia anunciar algo discreto. Ele ficou ali em pé por alguns instantes, mãos nos bolsos, sentindo com a ponta dos dedos a cruz escondida. Respiração calma. Não havia garantias de que tudo seria fácil. Ainda existiriam desafios, conversas difíceis, escolhas diárias. Mas agora ele carregava bem dentro de si uma nova disposição. Olhou para longe, na direção em que o caminho seguia. Não sabia exatamente o que encontraria depois daquela floresta. Sabia apenas que não caminharia mais da mesma forma. Deu mais alguns passos em direção ao horizonte. O som dos próprios passos sobre as folhas o acompanhava, como um ritmo suave marcando o recomeço. Ali, em silêncio secreto com Deus, a vida dele tinha mudado. Não com barulho, não com espetáculo, mas com a certeza serena de que a transformação começara por dentro. E enquanto avançava, a esperança crescia em cada passo. Como se o coração aprendesse a respirar outra vez, calmo, renovado, voltado para um novo começo que já se iniciava naquele instante. Irmão ou irmã, curta este vídeo e inscreva-se no canal para mais mensagens de fé e amor.